Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos ver que o funcionamento do Poder Judiciário está mais sustentável e mais econômico. É o que demonstra a 6ª edição do Balanço da Sustentabilidade, publicado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça. O balanço analisa diversas dimensões e apresenta os dados de 118 órgãos, entre tribunais e seções judiciárias. E a gente mede vários métricos. É papel, é copo descartável, telefonia, impressão, energia elétrica, água e esgoto, gasto com reforma, e todas essas métricas a gente tem uma economia financeira. A energia elétrica tem uma elevação do custo, mas uma redução do consumo também, e aí foge um pouco ao controle, que depende da tarifa da empresa que faz a gestão local, né, em cada local do país. Mas a gente teve, e aí o mais interessante é que mesmo com essa redução de consumo, a gente tem um aumento no volume de material destinado à reciclagem. Então, o papel gastou-se menos e reciclou-se ainda assim mais do que o ano passado. No total, a economia chegou a 290 milhões de reais no ano de 2021, quase 9% a menos do que em 2020. Entre os maiores destaques está uma redução de 16% no consumo de papel, 39,2% no gasto de copos descartáveis, 12% no custo com telefonia, 1,6% no consumo de energia elétrica, 16,1% no gasto com reformas. Isso vai gerando, uma melhoria da consciência ambiental, uma redução do consumo, as pessoas vão deixando de imprimir, vão se acostumando a apagar uma luz, a desligar o monitor de computador, isso vai gerando uma nova cultura, né? E a gente vê muita evolução nos últimos 6 anos, desde que esse monitoramento começou a ser feito dentro do CNJ, que apura dados de todos os tribunais. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Kathleen Feitosa Scartesini, assessora-chefe de Gestão Sustentável do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Converso também com Adriana Tostes, coordenadora de Gestão Estratégica e Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado às duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Kathleen. Kathleen, qual é a importância de se apostar na sustentabilidade? Nesse mundo de hoje, acho que não existe ninguém, na iniciativa privada ou no poder público, que não se preocupe com isso. Por que tanta preocupação? Olá, Guilherme. Gostei muito da sua fala quando você disse das nossas instituições serem mais sustentáveis. E é realmente isso. A sustentabilidade ela está relacionada diretamente com a sobrevivência das organizações. Se a gente continuar nesse ritmo alucinado de consumo de recursos, né, de não respeito, por exemplo, às capacidades, aos limites, inclusive das próprias pessoas, né, que estão nas nossas organizações, a gente vai chegar num ponto em que ninguém vai dar mais continuidade, não vai ter condições de dar continuidade a tudo aquilo que a gente precisa, né, para existir como instituição. E é por isso que a sustentabilidade ela está sendo fundamental, não só para a sobrevivência de organizações públicas, como você bem falou, mas também para organizações privadas, organizações que operam, por exemplo, no mercado financeiro, né? E aí vem de forma muito forte o conceito de ESG, né? Que traz a visão do ambiental, da governança, né? Das questões sociais para dentro das nossas organizações. E, Adriana, como é que a sustentabilidade se traduz no judiciário? O judiciário, como guardião, né, nós somos assim os operadores da lei, ele não pode se furtar aos normativos. O Brasil é o país que tem o maior cabedal de normativos sobre proteção ambiental do planeta. E ainda assim, nós vivenciamos isso diariamente nos nossos processos judiciais e também na forma como a gente opera na área administrativa dos órgãos, a gente tem que estar avaliando o nosso impacto nesse meio ambiente, né, com responsabilidade.
O judiciário, ele deu um passo muito grande. Eu tenho orgulho de dizer que é um poder que dá transparência, né, que busca o controle social, quer dizer, o controle da sociedade, do cidadão sobre as suas atividades, seja por meio dos relatórios de produtividade, o Justiça em Números, seja por meio da divulgação dos seus consumos e gastos, por meio dos instrumentos de monitoramento da sustentabilidade, qual seja as políticas de sustentabilidade e o plano de logística sustentável que todos os tribunais têm que ter, de forma que eu sou grata de trabalhar no judiciário que assumiu essa responsabilidade para si. Recentemente, também, nos últimos anos, o CNJ aderiu à Agenda 2030 e alavancou também metas específicas, como a meta 9, que tem um alinhamento esse ano com a inovação, além da meta 12, que é a meta de julgamento dos processos relacionados ao meio ambiente. Mas nós estamos aqui para falar muito do âmbito administrativo, que é onde a gente trabalha. E, nesse sentido, a nossa Bíblia, digamos assim, é a Resolução 400 de 2021. Isso é, desde 2015 que o Judiciário assumiu essa responsabilidade de prestar contas à sociedade sobre a forma como se consome, se gasta e se trata o ser humano nos nossos órgãos, né? Tendo em vista que nós temos também indicadores sociais dentro dessa norma, indicadores de inclusão, indicadores, mais recentemente, tem uma diretriz relacionada à equidade e diversidade. Então, graças a Deus, o Judiciário saiu na frente e os resultados têm sido muito eficazes, né? Efetivos e eficazes. Kathleen, a Adriana citou uma série de indicadores que dimensionam os avanços do judiciário na última década, ou até mais do que isso, na questão da gestão, da sustentabilidade. Qual a importância de se medir esses avanços? Guilherme, a medição ela é fundamental para a gente avaliar a efetividade da política pública, né? Toda e qualquer política pública, se você não tiver meios de como você avaliá-la, você não vai conseguir, né, como gestor, saber se ela está sendo devidamente implementada, quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes onde a gente pode, né, ainda ter lastro para poder investir. Então, isso é fundamental. E no âmbito do judiciário, o poder se destaca por ter uma série de instrumentos que façam isso. E aqui a gente pode citar o balanço da sustentabilidade, que foi publicada agora, a sua 6ª edição, divulgada no Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Nós temos também o ranking da transparência, onde nós temos pontos específicos que estão relacionados ao plano de logística sustentável, que é a nossa ferramenta, que nos dá um raio-x dos nossos gastos e dos nossos consumos. Temos o IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que também é avaliado com alguns indicadores que são medidos, né, já exigindo que os tribunais tragam resultados efetivos, ou seja, não adianta só você passar o dado, mas sim você apresentar uma melhora, né, sendo comparado com outros órgãos do mesmo segmento. E, por fim, nós temos o Prêmio CNJ de Qualidade, no qual o IDS, né, pontua para o prêmio. Então, nós temos aí, numa fala primeira, Guilherme, 4 instrumentos onde nós medimos a efetividade dessa política e são mecanismos de fomento aos tribunais para que a política de sustentabilidade seja implementada, né? Então, quem não implementou ainda, fica para trás. Mas eu tenho orgulho de dizer que no Judiciário todos estão participando desse movimento. Adriana, e o que esses indicadores mostram exatamente no Judiciário? O quanto já se avançou? Eu vou citar que uma das premissas da resolução de sustentabilidade é o consumo voltado à real necessidade. Então, veja bem, isso demonstra que o que se busca não é consumo zero, né? Por que a gente faz sempre essa relação do consumo e do gasto? Por quê? Porque a sustentabilidade ela ainda traz assim,
uma compreensão muito subjetiva, né? Ah, é meio ambiente, é dimensão social, é muito lindo, mas como que a gente traduz isso na prática de uma organização como os tribunais do país? É no modelo em que a gente consome, no modelo em que a gente compra, no modelo em que a gente contrata. Então, nesse sentido, na atividade judicial, as demandas voltadas à real necessidade, elas passam a ter ainda mais prioridade, ainda mais governança. E o plano, nesse sentido, ele é uma base para o plano de logística sustentável, quer dizer, os critérios de sustentabilidade, as premissas de planejamento voltado à real necessidade, ao ponto de equilíbrio, a avaliação de qualidade, a inovação, elas passam a compor o fluxo das contratações. Quer dizer, o plano de logística sustentável ele se fortalece enquanto uma base para as contratações dos tribunais. E eu faria um complemento, Adriana, com relação à sua fala, porque nós temos alguns indicadores medidos na política de sustentabilidade que estão diretamente relacionados, por exemplo, ao plano de transformação digital das nossas instituições. Sim. E quando a gente consegue trazer a informatização para dentro das nossas organizações, a gente consegue oferecer um serviço mais ágil, mais célere, mais acessível, mais transparente do que o processo em papel, por exemplo. Né? Então, quando a gente trouxe o processo eletrônico para as nossas instituições, desde da Lei 11.419 de 2006, e que a gente conseguiu, durante todos esses anos, alcançar o nível de evolução que nós já conseguimos alcançar, a gente consegue perceber, né, que os órgãos do judiciário estão focando as suas atividades nas suas áreas finalísticas, e a estrutura administrativa está funcionando de forma muito enxuta, como deveria ser, né? Então, despesas, por exemplo, de custeio, que comem grande parte do nosso orçamento, como é o caso de vigilância, limpeza, né? Elas vão se tornar cada vez mais tecnológicas, digamos assim, soluções que vão nos trazer um auxílio na área administrativa, mas que não pode ser a razão de existir do órgão, porque a gente tem que focar a nossa preocupação, a nossa força motriz na atividade finalística. E é claro que isso tem um resultado positivo para o cidadão e para o atendimento do jurisdicionado. Adriana, tudo isso interessa aos tribunais como um todo, é um assunto para todos os órgãos de justiça, mas eu lhe pediria que falasse da experiência do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nessa área. Que resultados essa política tem dado neste tribunal? Nós vínhamos conseguindo aí grandes resultados ao longo dos anos. Em 2020, nós chegamos ao resultado de redução de cerca de 24 milhões de reais do nosso orçamento de custeio. Em 2021, esse valor beirou, que já tinha enxugado bastante, né? Nós beiramos os 8 milhões de reais. Isso no contexto, obviamente, de esvaziamento dos prédios por conta do teletrabalho intensivo decorrente dos processos eletrônicos de trabalho e também ocasionado pela desocupação por conta da pandemia. Mas o que a gente percebe é que ao longo da implementação, por exemplo, dos processos eletrônicos, tanto judiciais quanto administrativos, nós conseguimos também reduzir a quantidade de materiais de escritório, por exemplo, por meio das premissas de sustentabilidade. Nós agora avançamos no projeto de mobilidade, trabalhamos com parte da frota terceirizada. Nós estamos trabalhando sempre, nós estamos mudando o modelo de gráfica para modelo de centro de digitalização. Então, quer dizer, são exemplos que eu trago do quanto que os indicadores de sustentabilidade dos normativos e também os que nós incluímos no nosso plano de logística sustentável, eles provocaram melhorias e inovações que têm impacto na atividade jurisdicional, nessa fala da Kathleen mesmo. Quer dizer, a administração cada vez mais enxuta, com os recursos cada vez mais disponíveis para a atividade finalística. E, Kathleen, no caso do STJ, que exemplos você poderia nos oferecer que poderiam ser, digamos, espelho para outros tribunais e órgãos de justiça? Nosso trabalho começou em 2008,
né? Então, um trabalho já que tem uma história já consolidada, e eu diria que o grande diferencial em todos esses anos de trabalho foi a continuidade destas ações, gestão após gestão. A gente conseguiu dar sequência ao trabalho, e a cada gestão nós fomos incorporando a análise de novos processos. Então, por exemplo, a questão de inserção dos critérios de sustentabilidade para as compras públicas e para as aquisições. No STJ, nós começamos a fazer isso em 2012, né? Em 2010, nós já fazíamos análises de consumo, que são absolutamente necessárias para você rever o seu planejamento, né? E em 2012, nós entramos no fluxo processual da análise dos processos. E esse trabalho revelou uma grande surpresa para nós, né? Como que é importante as unidades terem um olhar mais sistêmico. E a área de gestão sustentável, ela traz esse olhar, né? E essa análise, hoje, ela é condição fundamental, por exemplo, à luz da nova lei de licitações, para a seleção da proposta mais vantajosa. Eu estou falando do quê? Do ciclo de vida do objeto, onde eu tenho que considerar, desde o meu planejamento, a forma como aquele produto foi extraído da natureza, o seu uso, a fiscalização do contrato, até o descarte dos resíduos finais. Então, veja como o meu olhar como gestor tem que ser ampliado, né? E o STJ incorporou, né, nos seus processos essas análises. Temos investido na capacitação de servidores, em gestão de competências, para que a gente tenha pessoas devidamente familiarizadas com o termo, né, estudiosos, que possam fazer análises cada vez mais criteriosas, gerando um resultado positivo para a instituição. Adriana, e na sua avaliação, qual é o papel do CNJ nesse processo? O que os tribunais esperam do Conselho Nacional de Justiça? Bom, eu tenho que reconhecer que o CNJ colocou à disposição dos tribunais algumas ferramentas para a gestão dos indicadores de sustentabilidade, que são extremamente valiosas, né? Hoje, o próprio painel do Plano de Logística Sustentável, disponível no portal do CNJ, ele traz todas as informações, inclusive o ranking por indicador. Nós temos, por exemplo, se você colocar lá, impressões por órgão, tem o ranking de cada tribunal do país, classificado por pequeno porte, médio porte, grande porte, por segmento de justiça. Além disso, a Kathleen citou no início, né, o CNJ implementou no prêmio qualidade uma pontuação específica para as ações, para o desempenho no índice de desempenho de sustentabilidade. Quer dizer, o tribunal que se classifica bem, ele pontua bem, e não é só uma questão de ranking, mas atingir uma pontuação mínima, né, um quartil positivo de atuação. Posso citar esses dois exemplos, como também os próprios normativos, né? O normativo da transparência também, como a Kathleen falou, estou repetindo aqui, mas são fomentos e instrumentalização para que os tribunais possam avançar nessa área. Eu ressalto uma fala da Kathleen, que ela traz da Resolução 400, que é a política de sustentabilidade do Poder Judiciário, que diz que cada tribunal tem que ter uma unidade específica para tratar dessa temática. E não só ter uma unidade, como ter uma unidade com competência para também atuar junto às contratações. Aí eu cito uma outra resolução, que é a 347 de 2021, que trata da governança e gestão das contratações no âmbito do Poder Judiciário, e coloca o Plano de Logística Sustentável como um dos instrumentos dessa política, criando exatamente esse alinhamento entre as diretrizes de sustentabilidade, os valores de sustentabilidade do Poder Judiciário e do planejamento estratégico, citando aqui também, dentro das contratações. E vou ressaltar também que o próprio plano estratégico do CNJ, ele traz a sustentabilidade como um dos seus valores. Então, quer dizer, não tem como escapar, o Judiciário abraçou essa causa e a gente está junto nessa, né, porque ela se mostra relevante. Hoje mesmo eu li uma matéria falando que a população mundial vai beirar os 8 bilhões
ainda esse ano, 8 bilhões de pessoas, e os recursos são escassos. A natureza ela é incapaz de prover recursos para toda essa população no ritmo que a população está crescendo e no modelo de consumo que as pessoas estão adotando hoje. Então, quando o judiciário traz para si essa responsabilidade, na verdade, ele está resguardando o artigo 225 da Constituição, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente justo, né? Além do que, ressalto, temos também indicadores voltados à dimensão social, quer dizer, temos indicadores, inclusive, de solidariedade. Quantas são as ações de solidariedade que o judiciário está fazendo? E veja bem a relevância disso no momento que o país passa de recuperação. Nós precisamos recuperar a economia, precisamos gerar emprego para evitar problemas relacionados às questões sociais. Então, a temática da sustentabilidade ela é eivada principalmente de valores humanos, valores de proteção ao meio ambiente, considerando que o ser humano faz parte desse meio ambiente, né? Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Kathleen Feitosa Scartesini, assessora-chefe de gestão sustentável do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também de Adriana Tostes, coordenadora de Gestão Estratégica e Sustentabilidade do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Conselho Nacional de Justiça e o Estado do Maranhão lançaram uma parceria inédita para gerir a lotação em presídios. É a Central de Regulação de Vagas, uma metodologia que aplica 28 ações administrativas e legais e que envolve todos os atores do sistema. O objetivo é atingir a proporção ideal, um preso para cada vaga disponível. A iniciativa vai ser estendida a todo o território nacional. O Superior Tribunal de Justiça prepara a formação das listas para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. A sessão que vai formalizar os nomes será no próximo dia 1º de agosto. O TRF6 é um desmembramento do Tribunal da Primeira Região, sancionado em outubro do ano passado. O novo tribunal será composto por 18 desembargadores e desembargadoras. O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, já tem mais de 150 instituições parceiras. Nesta semana, a seção da OAB do Paraná aderiu. O principal objetivo é desmontar as fake news que tentam atingir as urnas eletrônicas. Segundo o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, a verdade vence a desinformação e a intolerância. E a Justiça Eleitoral está pronta para eleições democráticas, como faz há 90 anos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, vamos a mais um CNJ nas redes. O Conselho Nacional de Justiça está ofertando o curso Atendimento em Ouvidorias, Acolhimento, Sofrimento Mental e Intervenções Possíveis, voltada a profissionais que atuam nesse segmento do judiciário e que atendem ao público. A formação é realizada na modalidade EAD e autoinstrucional e conta com a emissão de certificado ao final. Quer saber mais? Acesse as redes do CNJ. Você sabia que agora é possível alterar o nome sem a necessidade de ingressar com um processo na Justiça? Uma das principais características de um nome sempre foi a sua imutabilidade. No entanto, recentemente, uma nova lei foi sancionada, alterando a Lei de Registros Públicos e permitindo que qualquer pessoa, após ter atingido a maioridade, possa requerer pessoalmente e sem motivos a alteração do prenome. Mas atenção, essa alteração sem motivos do prenome poderá ser feita no cartório apenas uma vez. Você encontra mais informações sobre o assunto nas redes sociais do Conselho. Essa semana apontamos que motivos do acolhimento de crianças e adolescentes refletem problemas sociais. Previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o acolhimento infantil é uma medida para a proteção dos menores de 18 anos de idade que estão em situação de vulnerabilidade.
O objetivo é garantir os direitos infanto-juvenis e a prioridade é a reintegração familiar, desde que verificados quais são os riscos e o que pode ser feito para se mantê-la na família de origem ou na família extensa. Saiba mais sobre o tema em nossos canais de comunicação oficiais. É isso, até a próxima! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. A história de hoje envolve graves problemas ambientais do Maranhão, como a degradação de áreas de mangue e os 4 lixões da ilha de Alcântara, de onde centenas e centenas de catadores tiravam o sustento. Na década passada, o Ministério Público do Estado pediu a interdição dos lixões e a ação caiu nas mãos de um juiz que conseguiu enxergar muito além do processo. A ação pediu o encerramento do lixão. Eu condenei a encerrar o lixão. Na hora de encerrar o lixão, os catadores gritaram: e agora, como nós vamos viver? Nessa hora foi que todo mundo foi ver que só encerrar o lixão não era suficiente. E o que o judiciário hoje nos propõe também? As soluções consensuais, de preferência sem necessidade de processo. Então, nas audiências, para discutir o cumprimento de uma sentença que mandava só encerrar o lixão, eu discutia com os prefeitos, era o seguinte: promovia a inclusão de catadores, fazer coleta seletiva, ter galpão para os catadores, ter política de reciclagem, por exemplo. Não precisa de processo, vamos discutir isso extra-processo. E aí eles toparam e nós começamos. O prefeito disse que não podia agir só. Aí olha outra coisa, chamamos o Estado, que não era réu no processo, a Agência Executiva Metropolitana, e perguntamos como eles podiam ajudar. Eles disseram que podiam alugar um galpão enquanto a prefeitura não tivesse um terreno para construir um galpão para os catadores organizarem a cooperativa. A prefeitura assume o compromisso de destinar um carro com carroceria grande para eles fazerem, com motorista e com uma cota diária de combustível para eles fazerem a coleta seletiva. De um acordo firmado com uma empresa que era réu em um outro processo, eu consegui recursos para destinar ao sistema prisional, porque os presos aqui, tem um grupo de presos que trabalham construindo cadeiras e uma série de máquinas. Então, a empresa fez um acordo e destinou um recurso para a Secretaria de Administração Penitenciária, que colocou presos para construírem fábricas de vassoura de garrafas PET, para exatamente na coleta seletiva de garrafa PET, que é um dos maiores problemas da ilha de São Luís. O mangue de São Luís está todo cheio de garrafa PET, porque o povo joga garrafa PET nas praias, as correntes marinhas levam para o mangue e fica aquele acúmulo de garrafas PET no mangue e mata o mangue. Aí o que aconteceu? Nós conseguimos, com pouco dinheiro, fazer 50 fábricas de vassouras dentro dos presídios. E nós fizemos uma propaganda, o tribunal fez uma propaganda de que todo prefeito que ajudasse no seu município, colocasse sua Secretaria de Meio Ambiente e de Assistência Social para ajudar os catadores. Chamamos a Defensoria Pública também e assinamos um termo de cooperação com a Defensoria Pública para mandar defensor público para dentro de lixão para organizar catador, junto com a Secretaria de Assistência Social dos municípios. E sabe quantas cooperativas já tem no Maranhão? Em menos de 3 anos, 32 cooperativas. Não alcançou o número ainda, porque tem uma promessa nossa. Todo município que criar uma cooperativa de catadores ganha uma fábrica de vassoura de garrafas PET. Para já começar bem, tendo um projeto de reciclagem, que é para criar a cultura da reciclagem. Porque com isso a gente promove a educação ambiental, já que para que as fábricas de vassoura funcionem, o povo tem que separar as garrafas PET. Uma das dificuldades grandes que nós temos com a coleta seletiva é o povo, é a cultura, é a educação ambiental. O povo começar a separar. Mas se o povo começa a separar, sendo para ajudar catador, eles se sensibilizam mais. E quando nós dizemos que boa parte desses catadores eram pessoas usuárias de drogas, estão se afastando disso e tudo, a gente também diz que vai diminuir a criminalidade. E diminui mesmo, porque essas pessoas param de cometer pequenos delitos, deixam de ser moradores de rua, tem um incremento na sua renda, e isso diminui a criminalidade por inclusão social. Quando nós conseguimos
de alguma maneira, envolver as instituições para incluir os catadores, cumprindo mais do que a sentença determinava, de alguma maneira, não foi uma sensação de dever cumprido, de obrigação cumprida só do judiciário, só do juiz. De alguma maneira, outros entes e outras pessoas puderam também se realizar. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.